Me diz um pouco aí a tua percepção sobre a fase que a gente passou aí de pandemia, vem passando, as instituições não estavam preparadas, ninguém estava, né? Mas teve muito impacto aí nas aulas, as instituições com contrato, não tinha. E hoje, a gente consegue juridicamente prever outras situações, colocar isso em contrato? Qual é a tua opinião sobre isso? Excelente pergunta, Poliana, porque a pandemia do Covid-19 ninguém imaginava que ia acontecer, né? Realmente é um fato imprevisível, ainda mais na dimensão que foi de parar o mundo. Então, é a situação de imprevisibilidade. E o nosso direito, incrivelmente, ele trouxe sim uma previsão para situações imprevisíveis, né? Então, é possível, dentro do contrato, a gente pegar o que o Código Civil traz, o Código Civil trata como caso fortuito ou força maior, que são situações imprevisíveis, né? Caso fortuito. Fortuito é o quê? Imprevisível. Força maior, uma situação que aconteceu repentinamente e precisou tomadas de decisões aí alternativas, imediatas por força maior. Então, o nosso Código Civil trouxe essas previsões, dizendo como é que as partes dentro de um contrato, dentro de uma relação de obrigações, podem lidar com essa situação. Então, é importante, e a pandemia nos ensinou, e eu espero que as instituições de ensino tenham aprendido essa lição, de tratar dentro do contrato, mas mais uma vez a gente traz o contrato aqui, né, o coração, o pulmão, como o Sandro bem disse, das instituições de ensino, de trazer no contrato essas cláusulas para situações de imprevisibilidade. Então, os clientes que eu trato dentro do jurídico, de todos os ramos, mas principalmente do ramo educacional, que é o meu foco atualmente, situação de alerta mundial ainda pela Covid, a OMS não retirou esse alerta. Então, eu trago ali a situação, ainda estamos dentro desse cenário de alerta mundial pela Covid-19. Então, dentro dessa situação, as obrigações se mantêm, tá? Ou seja, o responsável financeiro, o aluno, o contratante, ele continua obrigado a pagar a mensalidade, porque eu continuo prestando serviço, ainda que esse serviço possa, por força de um decreto, de uma lei municipal, estadual, federal, ser prestado de forma híbrida, online, presencial ou apenas de forma online. A tua obrigação de pagar não vai mudar. A gente teve muito problema durante a pandemia, principalmente no primeiro ano, que foi essa mudança brusca, repentina, das instituições de ensino precisarem se adaptar a uma realidade de aulas remotas, de aulas híbridas, né? De investir em tecnologia, em ferramentas, porque não tinham essa ferramenta para transmissão, para gravação de aulas, então precisaram investir em softwares, em sistemas para disponibilizar essas aulas para os alunos, e uma crescente de inadimplência dentro desse período, né? De pais que achavam que, mas eu contratei foi aula presencial, não foi aula online, tu tem que me dar um desconto. Só que olha o investimento gasto que a escola teve para isso, né? Então, muitas instituições de ensino, muitas faculdades, escolas, elas se viram forçadas a dar um desconto que poderia ser evitado por uma previsão contratual. A obrigação de pagar continua, mesmo se acontecer uma situação imprevisível. E dentro dos contratos que eu tenho feito, eu trago essa situação para a Covid-19 e trago dizendo que essa mesma regra se aplica a qualquer situação de imprevisibilidade, a qualquer outra pandemia ou situação de guerra, a qualquer outra situação futura imprevisível que acontecer, as obrigações das partes permanecem.